Sou hipertenso e uso pré-treino. Alguma recomendação? Flávio, para o pré-treino. Para o pré-treino, que vai dar ruim, tá? Ano passado, sabe que ano passado eu tive uma aula na Plenitude e todo mundo começou a perguntar esse negócio de hipertensão relacionado com treinamento. E é realmente curioso, né? Porque, teoricamente, você faz musculação, e até a tese de mestrado do Dr. Belmiro de Sales, do meu irmão Belmiro. Quando você treina musculação, a sua pressão arterial cai. Você tem uma janela onde ela continua baixa. Então, você treina, a pressão sobe. Aí, depois você termina o seu treino, essa pressão arterial ela cai e fica um tempo em níveis normais e ótimos, né? E depois ela volta a subir. E o processo de treinamento, conforme você vai se condicionando, a sua pressão arterial ela vai normalizando sem que você use remédio. Agora, na vida, pessoal, tudo é como sal. Se é pouco é ruim, se é muito é ruim também. Aparentemente o que acontece é que depois de uma quantidade de massa muscular que você ganha, se você não tem um aeróbio, e acho que essa é a condição fundamental, né? Se você não tem um exercício aeróbio muito bem condicionado junto, você tem menos fator de crescimento vascular aumentando a rede capilar do músculo. Então, o que acontece? Imagina que você tem uma massa de músculo assim que tem duas arteríolas. E aí imagina que essa massa de músculo ela aumenta, fica gigante e mantém as duas arteríolas. O que acontece é um efeito quase como se você fizesse o efeito esguicho, né? Você apertasse a ponta de uma mangueira. Você tem um volume muito grande de massa, mas você não tem a mesma quantidade de irrigação. O que acontece é que muitas vezes você tem a drenagem, né, que é o que a gente vê as veias superficiais. Só que para a gente desenvolver a veia superficial e para a gente desenvolver calibre de veia, né, aquela veia basílica, que geralmente é aquela veia que fica dentro do braço, ou a cefálica, aquela que anda em cima do bíceps, é mais fácil para o corpo fazer essa alteração. Contudo, para você fazer arteríola, a coisa é mais complicada. E aí o que você tem é um monte de arterinha bem pequenininha tentando irrigar uma massa muscular muito grande e que trabalha num esquema que a gente chama de isquemia-reperfusão, né? Quando você contrai o músculo, nessa fase você não tem entrada de sangue, ele entra em isquemia. E quando você faz o alongamento do músculo, é a fase de reperfusão. Então, imagina que você começa a aumentar o que é a pressão final das arteríolas. Em situações normais, o seu corpo compensa isso e faz mais arteríolas. Em situações extremas, você faz o quê? Você não consegue fazer essa compensação e aumenta a resistência vascular distal. Quando você faz isso, é como se você freasse a ponta de um trem de 60 km de comprimento. Então, se você aumenta a resistência vascular distal ou a resistência vascular periférica, todo o volume de sangue que está chegando pela artéria, ele também diminui. E quando isso acontece, a sua pressão arterial sobe. E uma das primeiras disfunções que começa a acontecer, cardíacas, né, por conta de um ganho de massa muscular sem um preparo cardiovascular junto, é uma disfunção do átrio direito. Olha que curioso isso, né? E tem vários graus. Normalmente não se chega a nada grave, faz só uma disfunção grau 1, não é nada que seja absurdo assim, e que, de certa forma, está dentro do que a gente chama de coração de atleta. Mas esse aumento da resistência vascular periférica intermitente, ele já é o suficiente para fazer uma resposta no seu coração, que é uma resposta hipertrófica. E num primeiro momento, ela é benéfica, né? O teu coração, ele melhora a força dele. Só que o grande problema é que, bom, você tem alguns grandes problemas, né? Um deles é que a parte interna do coração, 1/3 da parede cardíaca, ela é irrigada por contato com o sangue. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso para vocês, isso consegue aparecer. Vamos lá, vamos desenhar. Então aqui eu desenho aqui, parte de dentro do coração, parte de fora do coração. Parte de fora do coração, 2/3 da espessura muscular é irrigada pela artéria coronária. A parte de dentro do coração, 1/3 da parede do coração, ela é irrigada diretamente pela hemácia. Quando seu coração começa a aumentar, essa área de transição aqui, ó, ela aumenta. E aí o que acontece? A espessura da parede do coração fica tão grossa, mas tão grossa, que você tem uma região aqui no meio que nem a imbibição do coração consegue chegar para irrigar essa parte do meio da musculatura, nem a coronária consegue chegar para irrigar essa parte do meio da musculatura. E aí nessa posição, nessa parte do meio, você começa a ter morte de célula muscular e fibrose. E quando você tem essa fibrose, você tem uma
como se fosse uma cicatriz no meio do músculo cardíaco. E aí essa cicatriz no meio do músculo cardíaco, ela faz o coração endurecer. O problema é que no Doppler, essa cicatriz não aparece. Ela aparece só quando você faz um exame que chama strain, que ele avalia a deformidade miocárdica. E aí são áreas do seu coração que começam a não contrair. Seu coração ele não contrai mais por completo. Seu coração ele contrai meio que algumas partes não contraem. E a gente consegue estudar isso por um exame que chama strain miocárdico, né? E a gente dosa o trabalho do coração por uma coisa que ainda os cardiologistas eles tratam de forma controversa, que é o myocardial workload, né? O volume de trabalho miocárdico. E que para a gente é fundamental que eles criem consenso nisso, por quê? Porque a capacidade de trabalho do músculo cardíaco. Onde entra o esteroide nisso? O esteroide entra em duas situações, pessoal. Primeira situação, o esteroide ele aumenta essa hipertrofia da parede cardíaca. Então ele acelera esse processo de fibrose, imitando, por exemplo, uma hipertrofia congênita, né? Hipertrofia cardíaca, ela pode ser uma doença genética, mas na musculação ela é mais que uma coincidência. Ela é algo que se você não fizer tudo certinho como manda o figurino, com dieta, com treino aeróbio, você vai levar o seu físico para uma hipertrofia cardíaca. Assim como o aeróbio também leva para uma hipertrofia cardíaca, né? Diferente, mas a gente vai chegar lá. E aí o esteroide, a primeira coisa, ele aumenta essa velocidade de ganho de massa, piorando essa condição de vascularização e fazendo com que essa fibrose aconteça mais rápido. A segunda coisa é que todo esteroide ele aumenta a resistência periférica à insulina. Então, o que ele provoca? Uma maior retenção de sódio. E quando ele provoca uma maior retenção de sódio, ele aumenta o que é a pressão arterial. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Não, cara, não é coca, não, é café, mano. É que tá duro de acordar. Então, um bom dia para vocês com a lata de café que cada um merece. O que acontece a partir da resistência à insulina que o esteroide provoca? Quando você concentra mais insulina, a insulina segura mais sal. E quando você segura mais sal, a pressão arterial dá um spike, ela dá um salto. Então você tem uma causa fisiológica para o aumento da pressão arterial e você tem uma causa mecânica para o aumento da pressão arterial. E aí o que acaba acontecendo é que se você não corrige isso logo, isso vira crônico e essa pessoa que teoricamente tem um estilo de vida super saudável, faz exercício, se alimenta bem, ela vira hipertensa. Hipertensa mesmo de precisar tomar remédio, às vezes 2, 3, um remédio para controlar a pressão que controle a força de contração do coração, um remédio que controle o que é esse efeito mineralocorticoide. Antigamente a gente tinha só um que fazia isso, né, um diurético, que era o aldactone, só que para homem não dá para usar o aldactone, porque a primeira coisa que ele perde é a resposta sexual, então é muito ruim para homem, e homem, cara, homem é difícil, você tira a função sexual dele, ele para o remédio, ponto final. É engraçado, o médico, às vezes ele não entende isso, né, ele acha que toma um remédio porque tem que tomar. Tá, aí a vida dele fica um lixo e tá tudo bem. E aí a outra classe de remédio são os beta-bloqueadores. Então depende do beta-bloqueador, né? Se você tem um beta-bloqueador um pouco mais seletivo, ele vai bem. Dependendo do beta-bloqueador, se é um beta-bloqueador antigo, né? Tipo propranolol, por exemplo, o propranolol também dá disfunção erétil. E aí é muito difícil medicar homem. Eu tô falando isso pra vocês porque são dificuldades que eu tenho na clínica, pessoal. Eu atendo gente, né, que nem sempre é fisiculturista, é cara que faz musculação e ficou hipertenso, né, porque queria só fazer musculação da vida, não queria fazer aeróbio. É aquela falta de orientação, na verdade, eu acredito, que ninguém explicou pra ele que, sei lá, para você correr de carro a 260 por hora, você tem que vestir um capacete, senão sua cabeça vai bater na gaiola e você vai desmaiar, né? Que o capacete serve para isso, né? Se você vai fazer musculação, você precisa de alguma forma ter uma proteção, né, para que você consiga, inclusive, aumentar o que é a sua capacidade cardíaca. E aí você fala assim, nossa, como é que eu corrijo? Você corrige fazendo aeróbio. A musculação, ela faz a espessura do coração aumentar, só que ela perde lúmen. O aeróbio, ele faz o tamanho do coração aumentar, só que ele perde contratilidade. Então você fala assim, aeróbio é seguro. Não, não é seguro. Quando você chega num nível de aeróbio sem força nenhuma, o que acontece é que o coração vira uma panela. E aí, aquele coração grande, que suporta grandes quantidades de sangue, ele perde contratilidade. Então, a mesma insuficiência cardíaca que vai chegar num atleta de alto rendimento, dentro da musculação, que seja mal treinado aerobicamente, ela chega como insuficiência cardíaca no atleta de endurance,
de alto rendimento que tem um treinamento seletivo e não faz força. Qual é o conserto? É começar a fazer força para você equilibrar. E coração, pessoal, é músculo. Então, vocês têm que raciocinar que aquilo que vocês vão fazer, do ponto de vista de, eu quero montar o shape, tá bom, mas o que vai sustentar esse shape? Por quê? Mesmo, por exemplo, na corrida, né, na pessoa que vai fazer ultramaratona, maratona, a falta de força é um problema de desempenho. À medida que, se você não tem força, você não consegue, por exemplo, fazer uma subida mantendo a velocidade que você está fazendo. Então, o cara que no plano, ele está até num pace bom, só que aí quando ele começa a encontrar um plano inclinado, o mínimo que seja, a velocidade dele cai. Então ele estava correndo lá 12 km por hora no plano, quando ele começa a pegar uma pequena subida, aquilo lá cai para 6, porque é falta de força. Então, um atleta de endurance, em algum momento, ele vai sofrer com a falta ou com a teimosia dele não querer treinar musculação, ou dele achar que se ele treinar sua corrida, ele vai resolver tudo. Por outro lado, e o atleta de fisiculturismo, a falta de endurance vai fazer que ele não aguente fazer o treino que ele precisa para conseguir fazer a adaptação muscular. Então ele precisa chegar, por exemplo, em 40 séries por treino. Ele, quando completa 20, ele abre o bico. Isso é falta de aeróbio, isso é falta de resistência à fadiga, isso é falta de resiliência ao esforço. Então, para a gente, aeróbio e força, ele é o controle tanto de um quanto de outro. Eu acho incrível que as pessoas elas não tenham entendido isso de uma forma crítica para poder fazer um tipo de rotina onde existam os dois privilégios. Se a gente voltar na década de 70, a gente vê a foto de um monte de fisiculturista correndo. Tem foto do Arnold correndo, tem foto do Franco Columbo correndo, o Arnold anda de bicicleta até hoje. Um dos maiores problemas do fisiculturismo atual foi que ele se fechou na questão de ficar na sala de peso, e realmente esses físicos que vocês veem hoje é resultado disso, e alguns desfechos tristes que a gente vê hoje também é resultado disso. Então não é só a droga, não. É a escolha da forma de treinamento. O pessoal pegou todo o conhecimento que a gente tinha da década de 70 empírico, jogou no lixo e resolveu, não, vamos tudo fazer musculação. Aí ficaram esses físicos quadrados, barrigudos, fisiculturista grávido, uma hipertrofia visceral gigante por conta de excesso de droga, excesso de GH, excesso de insulina. E o povo que sobreviveu a esse tipo de conduta tem um físico que, sinceramente, não faz sentido você colocar aquilo como se fosse um objetivo. Foi a época que o Olímpia, ele era o lugar dos caras com físico mais legal. Ele era com os caras do físico mais legal na época de um Kevin Levrone, na época de um Flex Wheeler, na época de caras que tinham linhas bonitas, linhas estéticas. E que eu me permito falar que a única pessoa que tem essa linha hoje no Olímpia é o Rafael Brandão, que ainda tem alguma cintura. Tá todo mundo com a cintura arregaçada. Se você tirasse o contorno do músculo, parecia que você estava lidando com obeso. Parece que você está lidando com um cara que tem doença de Chagas com hipertrofia de intestino e fígado. Cara, faz o menor sentido. Quem que tem reconhecimento internacional daquilo que fez? Chris do Amstead. Então você vai ver o Sebum. Você viu que o Sebum está trabalhando hoje? Ontem a gente estava conversando, eu e o Júlio Renato, a gente estava num evento. Você viu ele treinando hoje? Salto, pliometria, flexibilidade. Você viu como o físico dele continua impecável? Então é aquela ignorância, né? De querer colocar o capuzinho, botar o fone de ouvido e treinar como se fosse o tatu bolinha que mora na caverninha. As coisas não são assim. E porque o pessoal começou a exagerar nisso, e começou principalmente a exagerar em droga, aí a coisa deu problema. E isso eu quero falar para vocês porque fisiculturismo ele dá muita mídia, né? Então, morrer um fisiculturista, uau, mas e o pessoal que morre em prova de endurance? Só não morre mais porque é necessário ele apresentar a liberação médica para poder fazer essas provas. Então, os caras doentes, eles não conseguem fazer um Ironman, não conseguem fazer uma maratona, porque na direção de prova você tem que apresentar testado de aptidão médica. E não tem nenhum médico em sã consciência que vai chegar com uma pessoa que faz esse tipo de esporte e falar assim, não, toma aqui o testado, vai lá correr, você corre, você é saudável. Eletrocardiograma. Eu vou falar isso para vocês. Um eletrocardiograma simples, pessoal, ele detecta pelo menos 5 doenças que vão fazer com que exista morte súbita. Hipertrofia miocárdica, síndrome de Brugada, disfunção arritmiogênica de ventrículo direito, isquemias,
que podem passar despercebidas, tá? Isso é uma coisa bem importante. E disfunções elétricas, né, que são, por exemplo, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Não tem mais uma. Pode colocar aí síndrome do QT longo, então 6. Síndrome do QT longo, ela tá junto nessa lista. Então, essas 6 doenças, você faz um eletrocardiograma, você descobre, você não morre por causa disso. Recomendo que se você faz exercício em alta intensidade, você procure um cardiologista, né, que pode ser médico do esporte ou não, mas, cara, todo cardiologista no consultório, ele tem uma máquina de eletrocardiograma, ele vai fazer um eletrocardiograma de você e o diagnóstico é imediato. Você já tira 3 síndromes da frente. Síndrome do QT longo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Brugada. Aí depois, o que sobra? Disfunção arritmiogênica do ventrículo direito e hipertrofia miocárdica. Esses 5 são os mais importantes, vai. A isquemia, realmente é difícil você ver um cara que esteja treinando, que tem isquemia. E essa doença que eu falei para vocês que afeta principalmente bodybuilders, e que afeta também, né, endurancista, não são doenças que são causadas, como por exemplo, você fazer um cateterismo e resolver. São doenças que são causadas por alteração do músculo cardíaco. Cateterismo, pessoal, é fácil. Ocluiu a artéria, teve o sintoma que abaixa a capacidade física, vai no hospital, faz o cateterismo, descobre qual artéria está entupida, vai lá e coloca um stent. Puta, é muito grave. Vamos para a cirurgia, fazendo uma ponte de safena ou fazendo uma ponte de mamária. Resolvido. Doença muscular é transplante. Mesmo que você tenha 20 anos, mesmo que você tenha 25, mesmo que você tenha 30. Se você tiver essa doença muscular, a única coisa que resolve isso é transplante cardíaco. Olha o nível de problema que você pode fazer simplesmente porque você decide que você vai copiar o fulano de tal com os, entre aspas, protocolos de esteroide que ele faz, ou então com o jeito que ele aparece na rede social. Mas estamos aí, né? Temos que avisar. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?